Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, Saudamos a todos nossos preciosos e amados ouvintes, no nome que é sobre todo nome, o nome o qual todo joelho se dobrará, o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe e que a presença do Deus Altíssimo possa descer até o seu lar, até o seu coração e trazer aquela paz profunda em sua alma, que nosso ouvinte, ao ouvir a palavra de Deus, possa encontrar a fé genuína, a fé de arrebatamento, a qual a noiva de Jesus possui. Que Deus os abençoe e para nós é um imenso prazer estar chegando com o programa A Voz do Pastor até o seu lar. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de Joel, capítulo 2, versículo 32. As Escrituras nos dizem assim: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Que a graça de nosso Deus seja acrescentada à palavra que foi lida nesta oportunidade. Eu quero falar sobre um tema de suma importância para o povo de Deus. Eu quero falar sobre o batismo. Eu daria um título à nossa meditação e o título seria O Nome no Batismo. O Nome no Batismo. Amados e preciosos ouvintes, todos nós sabemos a necessidade de sermos batizados. Alguns teólogos, alguém que diz que não há necessidade de ser batizado. Mas se não houvesse necessidade, Deus não teria nos deixado nas Escrituras exemplos, inúmeros exemplos de pessoas que foram batizadas. Ali, como que em Atos 2, quase 3.000 almas no início ali, batizadas. E assim, tantas escrituras que nós vamos citar no decorrer da mensagem, de pessoas que foram batizadas, e vamos também citar, é claro, a forma em que eles foram batizados. Então, o batismo, ele é algo essencial para a vida cristã. Somente o batismo não salva. Não é porque uma pessoa é batizada que ela diz eu sou salvo. Mas também, sem o batismo, nós também não nos salvamos. Quer dizer, é necessário o batismo. Mas também devemos saber que o batismo é o primeiro passo de uma vida cristã. Agora, após o batismo, tem uma sequência, tem um crescimento, você tem que prosseguir em conhecer a Deus, se ajustando com sua palavra. Então, ouvintes, o batismo, como disse o apóstolo Pedro, é para uma boa consciência. Quer dizer, o batismo, nós podemos citar, são 3 as etapas da graça, ou seja, 3 passos que um cristão deve dar para chegar a ser um salvo. O primeiro é justificação, o segundo é batismo o primeiro é justificação, o segundo é santificação e o terceiro é o batismo com o Espírito Santo. Então, o que é justificação? Justificação é quando você é perdoado do teu passado e você é justificado da tua velha vida. Isso você adquire quando você é batizado corretamente, então você é perdoado do teu passado e você então é justificado. Mas depois vem o segundo passo, que é a santificação. Quando você vai agora continuar na vida cristã, lutando, orando, se santificando, para que aquela velha natureza que antes fazia você pecar possa ser morta. E depois que a velha natureza então é aniquilada, aí então nasce uma nova natureza dentro de você,
E aí vem a terceira etapa, que é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o próprio Deus vindo morar dentro do homem. Não é os dons. Há pessoas que pensam que o batismo com o Espírito Santo é ter dons. Dons são presentes de Deus. Nós não somos contra os dons, nós somos a favor. A igreja ter os dons corretamente, em ordem, como a Bíblia ensina. Não desordenadamente, mas em ordem. Mas nós cremos que os dons não é o batismo do Espírito Santo, porque a Bíblia nos mostra que os dons são presentes de Deus. Agora, existem os dons e o dom. O dom é o doador dos dons, é o Espírito Santo em nós. Uma pessoa pode ter dons do Espírito e não ter o doador dos dons, porque o doador dos dons é dado somente àqueles que lhe obedecem, àqueles que obedecem à palavra. Mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Nós vamos entrar mais sobre o batismo e o nome que deve receber no batismo. Porque nós encontramos em Joel capítulo 2, que a Bíblia diz, isso aqui é no Velho Testamento ainda, falando uma profecia mostrando que haveria salvação. E a salvação seria para aqueles que invocassem o quê? O nome do Senhor. O nome. É isso que eu quero que os ouvintes compreendam. Eu peço que você, se for possível, o ouvinte pegue uma caneta e vai marcando as escrituras que nós iremos citar, para que você depois possa, com mais calma, ler. Se você for procurar agora na Bíblia, você vai acabar se perdendo e não compreendendo o que estamos falando. Então você ouve a pregação, anota as escrituras e depois confere com a Bíblia. Então veja, Joel capítulo 2, verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, salvação, vamos aqui montando a base. Salvação existe somente para aqueles que invocam o nome do Senhor. Agora, se você invocar outras coisas e não ser o nome, você não tem salvação. Também encontramos no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 21, Atos 2, verso 21, nós vamos encontrar a Bíblia falando também sobre ter o nome para ser salvo. Vamos ler aqui, Atos 2, verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai observando, ouvinte. Você deseja ser um salvo? Então, preste atenção e veja se foi invocado o nome do Senhor no teu batismo. Se não foi invocado o nome do Senhor, é melhor que você se levante o quanto antes e peça para alguém que tenha toda a palavra, para que ele possa invocar o nome do Senhor no teu batismo, para que você receba perdão dos pecados e seja então um salvo. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 4, versículo 12. Diz a Bíblia: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então aqui está mostrando que salvação é só através deste nome que está sendo citado desde Joel capítulo 2. Eu ainda não disse aos ouvintes qual é esse nome, mas logo nós vamos chegar lá para que você compreenda e veja qual é o nome que você tem que ter no teu batismo para que você seja salvo. Atos capítulo 10, versículo 43, quando Cornélio recebeu a visita de Deus através do apóstolo Pedro, para que você compreenda, você deve ler depois com calma todo o capítulo 10 do livro de Atos. Você vai encontrar um homem chamado Cornélio. Ele era um homem gentil, não era judeu, era gentil. E ele era temente a Deus, ele jejuava, ele orava, buscava a Deus. E um certo dia, enquanto ele estava em jejum e oração, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele: vai e manda chamar Pedro.
E este Pedro irá dizer a você o que é que você deve fazer para ser salvo. Aí é um ponto que eu quero parar um pouco para meditar com nossos ouvintes. Hoje, pessoas que não têm temor e que elas preferem crer no sistema da religião e não na Bíblia, eles chegam a ter a ousadia de dizer que Pedro errou e que não devemos crer no batismo que Pedro ensinou, porque ele diz que Pedro errou. Meu Deus do céu, isso é falta de revelação. Dizer que há erro na Bíblia, isso é para pessoas incrédulas. Ah, mas o papel aceita tudo. Meu querido ouvinte, quem escreveu a Bíblia não foi homens. Você diz, foi? Não, senhor. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. Ele usou diferentes homens, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Porque você pode pegar livros distantes um do outro, onde os escritores nem mesmo se conheceram, e você verá que as escrituras se encaixam. Por quê? Porque o mesmo que escreveu Gênesis é o mesmo que escreveu Apocalipse. Somente usou personagens diferentes para escrever, mas quem ditava no coração deles era o Espírito Santo. Então vejam, ouvintes, e vejam vocês, Pedro, ele teve suas falhas antes de receber o Espírito Santo. Ele negou a Jesus antes, mas quando ali no cenáculo ele recebeu o Espírito Santo, ninguém mais vê Pedro negando a Jesus. Mas pelo contrário, quando ele foi pressionado para ser morto, ele disse, olha o seguinte, eu não sou digno de morrer como meu mestre, por isso eu peço, me crucifique de cabeça para baixo. Ele tinha coragem agora de se posicionar pela palavra. E então veja, o anjo disse, chama Pedro. Então Pedro veio, Cornélio mandou chamar Pedro, e quando Pedro estava ali pregando a eles, no versículo 43 de Atos capítulo 10, Pedro disse, vou ler do verso 40 em diante, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos capítulo 10, versículo 43. O batismo, perdão de pecados, recebendo através do nome. Então nós estamos vendo, ouvintes, que todas as escrituras, desde o Velho Testamento, elas anunciam que perdão de pecados somente há através do nome. Agora, em Êxodo capítulo 3, no versículo 14, nosso ouvinte encontrará Moisés tendo uma conversa com Deus, quando Deus apareceu para Moisés e pediu que ele fosse libertar o povo do Egito. E Moisés disse, e quando o povo perguntar qual é o nome do Deus que me enviou, qual é o seu nome? Veja o que Deus disse. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? No verso 14 de Êxodo 3. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então, aqui em Êxodo 3, nós vemos Moisés perguntando para Deus, qual é o seu nome? Porque até aqui nós citamos a Bíblia dizendo que perdão de pecado existe através do nome. Então, qual é o nome de Deus? Quando Moisés perguntou, Deus disse para ele, Deus não disse para ele qual era o nome dele, mas Deus disse, diga para eles, eu sou, me enviou a vós. Por que Deus respondeu assim? Porque Deus no Velho Testamento não tinha ainda um nome. Alguém diz, Jeová era o nome. Não, não era o nome. Eram títulos que Deus recebia pela sua natureza. Ele era chamado Jeová Jireh, que quer dizer
é aquele que provê, Jeová Rafá, aquele que te cura, Jeová Shalom, aquele que te dá paz. Ele tinha vários títulos: a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, Deus forte, Pai da eternidade. Ele tinha vários títulos, mas o nome dele ainda não tinha sido mostrado. Quando Deus também apareceu para Manoá, pai de Sansão, e prometeu que eles teriam um filho, e esse filho seria um libertador para Israel, então Manoá perguntou a Deus, disse: qual é o seu nome, para que quando o menino nascer, nós então venha te adorar? Deus diz: por que perguntas pelo meu nome, sendo que ele é maravilhoso? Então veja, Deus sempre se esquivou em dizer o seu nome. Por quê? Porque na verdade Deus não tinha um nome ali no Velho Testamento. Ele somente receberia um nome quando ele se encarnasse em um corpo. Agora, Deus foi indagado muitas vezes acerca do seu nome e ele não respondeu. Como nós vemos aqui, Moisés disse: qual é o seu nome? Ele disse: por que perguntas pelo meu nome, se ele é maravilhoso? Mas agora, em Isaías capítulo 52, porque nós estamos aqui procurando saber qual é o nome dele, para que possamos ser batizados no nome dele, porque a Bíblia diz que perdão de pecados só através do nome. Então, Isaías capítulo 52, no versículo 6, Deus responde e diz assim: portanto, por esta causa, naquele dia, o meu povo saberá o meu nome. Quer dizer, chegará o dia que o meu povo irá saber qual é o meu nome. Por enquanto, em outras palavras, o meu povo sabe meus títulos, porque eu sou Jeová Jireh, eu sou Jeová Rafá, aquele que sara, eu sou Jeová Shalom, aquele que te dá paz. Mas são títulos meus, mas um dia o meu povo saberá o meu nome. E em São João, capítulo 17, São João, capítulo 17, versículo 6, você vai encontrar Jesus dizendo o nome do Pai. Qual é o nome que a Bíblia está sempre referindo sobre esse nome? E então aqui diz, no verso 6, manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então veja, Isaías 52, 6 diz: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Nós estamos vendo desde o livro de Joel falando sobre o nome, que aquele que invocar o nome será salvo. Nós lemos Atos 2:21 dizendo que quem invoca o nome será salvo. Atos 4:12 diz que perdão de pecados só através do nome. Atos 10:43 diz que também perdão de pecado é pelo nome dele. Êxodo 3 nós vemos que Deus disse, não falou o nome dele. Mas Isaías 52:6 ele diz: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. E São João 17:6 Jesus diz: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Quer dizer, o nome que o Senhor disse que o povo saberia, eu manifestei. Qual é o nome que Jesus manifestou aos homens? Jesus. Então o nome do Pai é Jesus, Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai. Porque quando a religião passa a batizar as pessoas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, é porque eles também passam a ensinar que existem 3 deuses, coisa que não há base na Bíblia. Porque o Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Só que lá no Velho Testamento ele era espírito, e no Novo ele recebeu um corpo. Jesus é o nome do corpo que o Pai fez para habitar. Então, Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Então veja, ouvintes, nós encontramos em Mateus 28:19, Jesus dizendo: ide, batizai todas as nações, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas pare e observe que Jesus pediu um nome. Se Pai, se era 3 deuses, então Jesus diria: batize nos nomes. Mas ele usou a palavra no singular: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. O que ele estava falando aqui em Mateus 28, verso 19? Ele estava citando as suas 3 manifestações. Porque ele se manifestou como Pai, criando no ventre de Maria.
Ele se manifestou como filho, nascendo, aquele corpo que nasceu, foi chamado filho. Mas quem foi que habitou naquele corpo? O próprio Pai que o criou. Veja em São João capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E São João 1,14 diz: e o verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se humanizou. Deus se fez carne. Então veja, preciosos ouvintes, que qual é então o nome que deveremos usar para sermos salvos? Você ouviu aqui essa escritura, você vai ler elas depois, todas dizendo que perdão de pecado, salvação só através do nome. Vemos que no Velho Testamento esse Deus não tinha nome, mas vemos que ele disse: o meu povo um dia saberá o meu nome. E agora estamos vendo em Mateus 28:19, Jesus dizendo: ide e batizai em nome do Pai. Mas São João 17:6, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. Então os apóstolos, tendo a revelação de Deus, eles compreenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, o nome é Senhor Jesus Cristo. Por isso, este é o nome que devemos receber para ser salvos. Fora disso, se você for até as águas e o teu pastor dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estará repetindo a ordem de Jesus e não estará cumprindo. Porque para cumprir a ordem de Jesus, temos que receber um nome, porque ele diz: ide e batizai em nome. Em nome. Qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo é o nome. Atos 2, versículo 38. Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Este é o nome então que devemos receber, o qual a Bíblia estava desde o Velho Testamento apontando que o perdão dos pecados haveria através do nome. E o nome é Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai. Também em Atos capítulo 8, versículo 16, nosso ouvinte vai marcando, porque eu quero dizer a você, ouvinte, se você foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, o teu batismo está totalmente fora da Bíblia. Não importa se a tua religião diz assim: ah, tanto faz um quanto o outro. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, que existe um só Senhor. Olha, Efésios 4, versículo 4, 5 e 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, um só batismo e um só Deus. Então veja, não há dois tipos de batismo. Esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo foi gerado, criado no ano 325 pela Igreja Católica. Até o ano 303 ainda eram batizados as pessoas em nome do Senhor Jesus, conforme a igreja primitiva batizava. Mas a história nos mostra que no ano 325 foi mudado. Então veja, ouvinte, você tem que estar fundamentado na palavra, porque em Efésios 2, versículo 19 diz, e o versículo 20, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então a noiva de Jesus, ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como que os apóstolos batizaram? No nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Então Atos capítulo 8, também versículo 16, nós encontramos o batismo realizado em Samaria. Como que diz ali? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, versículo 48, ali quando Pedro estava na família de Cornélio, no versículo 43 ele diz, a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E no verso 48 diz, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então como que eles foram batizados? Em nome do Senhor Jesus.
Se você não foi batizado dessa maneira, você deve ser batizado outra vez. Porque o teu batismo não é aceito por Deus. Você pode encontrar em Atos 19 um grupo de pessoas que já eram batizados, só que eles não eram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo veio e os rebatizou tudo de novo. Veja, Atos 19, versículo 1, versículo 2 ao 5. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles foram batizados outra vez. Em outras palavras, não é que eles foram... Por quê? Porque eles ainda não tinham o batismo em nome do Senhor Jesus. Então você pode ser batizado 100 vezes ou quantas quer que seja. Enquanto você não tiver o nome do Pai no teu batismo, o qual é Senhor Jesus Cristo, você ainda não foi batizado. Você precisa ser batizado no nome, para perdão dos teus pecados. Isso não é eu que digo, isso não é minha religião que diz, isso é a palavra de Deus. E se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo a você a mesma coisa que ali Ananias melhor disse ali para Paulo em Atos 22, versículo 16. Quando Paulo, depois de ter cegado por aquela luz no caminho, então Ananias foi até a casa dele. O que foi que Ananias disse para ele em Atos 22, versículo 16? Ananias disse: e agora, Paulo, por que você te detens? Levanta-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, para lavar os nossos pecados, somente através do batismo no nome do Pai, que é Senhor Jesus Cristo. Encerrando essa programação, eu digo a você, meu ouvinte, eu te falo uma coisa: por que você te detens? Por que você fica parado aí com medo? Por que ter medo de tomar uma decisão pela palavra? Prefere você ficar com um batismo trino, criado pela religião, e rejeitar o batismo bíblico? Esse é o batismo que a igreja deve ter. Esse é o batismo da noiva. A noiva recebeu o nome do noivo para ser herdeira de todas as coisas do noivo. Que Deus vos abençoe, meu precioso ouvinte, e que você possa, nesta oportunidade, render a sua alma completamente a Cristo e dizer: eu vou me levantar e vou buscar esse batismo, eu vou invocar o nome do Senhor na minha vida, para que eu tenha o perdão dos meus pecados e tenha então a passagem para a vida eterna. Que Deus vos abençoe, ouvintes, que Deus possa esclarecer essas verdades ao seu coração. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.